E aí pessoal, tudo bem? Sou o Petino Matheus Carvalho e está começando mais uma série de videoaulas do grupo PET Elétrica. Bem, nesse curso de Sinais e Sistemas 1, vamos abordar todo o conteúdo necessário para que você saiba a base de sinais e sistemas e ferramentas matemáticas que você vai utilizar tanto neste curso como em vários outros. Então nós vamos ver neste curso sinais e suas propriedades, e dentro de sinais vamos ter dois tipos de abordagem: sinais contínuos e sinais discretos. Vamos falar o que é e a diferença entre esses dois, mas nosso principal foco aqui em sinais 1 vai ser em sistemas contínuos. A parte de discreto a gente vai ver em sinais e sistemas 2. Além de sinais, teremos também sistemas, também para o contínuo e discreto. Logo após sistemas, vamos iniciar a série de Fourier, em seguida a transformada de Fourier, e aí encerrando Fourier a gente vai ter a transformada de Laplace. Teremos também diagrama de blocos, teremos espaço de estados e, por fim, resposta em frequência, seguido pelo diagrama de Bode. E, terminando estes conteúdos aqui, teremos finalizado todo o nosso curso de Sinais e Sistemas 1. Bem, mas antes de eu começar a abordar e mostrar para vocês esses conteúdos, a gente precisa fazer uma breve revisão do que é necessário para iniciar o nosso estudo. E uma das ferramentas principais que será utilizada aqui em sinais serão os números complexos. Então vamos fazer uma rápida revisão de números complexos para que vocês relembrem ou aprendam alguma coisinha nova para utilizar aqui no nosso curso. Então vamos lá. Bem, o que seria um número complexo? Nós comumente já vemos trabalhando com o mundo dos reais. Os números reais que envolvem todos os números naturais, os números inteiros, os números racionais, irracionais, etc. Só que existe uma outra categoria de números, que são os números imaginários. E essa categoria de números fica externa ao mundo dos reais, pois possuem algumas propriedades que algumas são parecidas, outras são diferentes. E a junção desses dois mundos resulta nos números complexos. Comumente é adotado como número complexo um número z, que possui a sua parte real, neste caso estou dizendo como A, e uma parte imaginária b. Como que a gente separa o que é real do imaginário? A gente utiliza o prefixo i ou j. Então, um número complexo possui a sua parte real e possui a sua parte imaginária. E o que separa o real do imaginário é o prefixo i ou j. Depende do autor ou como você quiser utilizar. E o que seria esse i ou j? Esse prefixo complexo nada mais é do que a raiz quadrada de -1. Então, todas as vezes que a gente encontra uma raiz de um número negativo, aquilo é um número complexo. Então, se a gente tivesse a raiz de -9, por exemplo, isso aqui seria igual a 3j ou 3i, como você quiser chamar. Raiz de -25, 5j. E por aí vai. Bem, agora vamos ver algumas operações básicas que podem ser feitas utilizando números complexos. A primeira delas, é a mais básica de todas, que a gente sempre utiliza, é a da soma. Somar dois números complexos, como por exemplo esse z1 sendo a mais jb e um z2 igual a c mais jd, a soma desses dois números complexos seria tal qual a gente faria no mundo dos reais. Basta tratar esse j como sendo uma variável. Então, agrupando os termos em comum, a gente ia ter a mais c, que são as partes reais dos dois números complexos, mais j, b mais d, que são as partes imaginárias dos dois números complexos. Então, somar dois números complexos nada mais é do que somar suas partes reais e somar suas partes imaginárias. Claro que com o prefixo complexo agrupado, obviamente, porque é ele que identifica o que é imaginário do nosso número complexo. Agora que vimos a soma, podemos ver a multiplicação. A multiplicação entre dois complexos também se dá da mesma forma. Basta que a gente trate esse j como sendo uma variável. Essa multiplicação vai sair da mesma forma. Então, a gente vai ter a vezes c mais a vezes d vezes j mais b vezes c vezes j mais b vezes d vezes j ao quadrado, já que a gente vai ter j vezes j. E aqui, nestes quatro termos, nós temos dois termos reais
dois termos imaginários. Os dois imaginários, claro, estão acompanhados pelo j. E os dois reais são a vezes c e bd j ao quadrado. Por quê? Se j é igual a raiz de menos 1, se tivermos j ao quadrado, esse quadrado vai cortar com a raiz, então vai ficar raiz de menos 1 ao quadrado. Isso vai dar menos 1. E menos 1 é um número real. Se tivéssemos j ao cubo, seria equivalente a gente ter raiz de menos 1 ao quadrado vezes raiz de menos 1. Isso aqui a gente já viu que é menos 1. Isso aqui é o próprio j. Então, j ao cubo dá menos j. E se tivéssemos j à quarta, a gente ia ter menos 1 vezes menos 1, j ao quadrado vezes j ao quadrado, isso dá 1. E sempre vai ficar nesse ciclo de 1j menos 1 menos j, conforme a gente vai aumentando os nossos expoentes do nosso número complexo. Então, enfim, terminando de resolver, isso aqui a gente vai ter a vezes c mais menos b vezes d. E agrupando nossa parte imaginária com o j, a gente vai ter a vezes d mais b vezes c. Então, aqui está a nossa parte real e aqui está a nossa parte imaginária da nossa multiplicação complexa. Vistas essas duas operações, vamos ver agora o que é um conjugado de um número complexo. Conjugado de um número complexo qualquer, seja ele A mais JB, a gente denota por um Z barra ou também Z'. E ele nada mais é do que o próprio número complexo, só que com a parte imaginária oposta. Então, se nosso número complexo é A mais JB, seu conjugado vai ser A menos JB. Basta trocar o sinal da parte imaginária. É importantíssimo que saibamos o que é o conjugado, pois ele vai ser utilizado em diversas ocasiões. Vistas essas operações, vamos colocar em um gráfico como fica esse número complexo. Esse gráfico agora terá dois eixos. Um desses eixos é o eixo real e o outro eixo é o eixo imaginário. Então, o nosso número complexo Z, supor que ele esteja aqui, ele vai ter sua parte real, que a gente chamou de A, e vai ter a sua parte imaginária, que a gente chamou de B. Essa distância aqui e essa distância aqui. Isso é o que a gente chama do nosso número complexo Z. Porém, se vocês perceberem, este número complexo ele possui um tamanho e possui um ângulo em relação tanto ao eixo real quanto um ângulo em relação ao eixo imaginário. A este tamanho do vetor, a distância entre a origem e a sua ponta, nós chamamos de módulo. Então, o módulo do nosso número complexo. E este ângulo, que ele forma com o eixo real, a gente chama de fase ou argumento. Como que a gente faz para calcular esse módulo do nosso número complexo? Olhando para esse triângulo aqui, dá para ver que é um triângulo retângulo, e aplicando o teorema de Pitágoras, a gente chega aqui, o módulo de um número complexo nada mais é do que a raiz quadrada da soma dos seus catetos ao quadrado. Ou seja, a sua parte real ao quadrado e a sua parte imaginária ao quadrado. Claro que é a raiz de tudo dessa soma. Calculado o módulo, a gente pode calcular agora essa fase ou argumento. Para a gente calcular a fase de um número complexo, que a gente denotou aqui por θ, basta também olhar para esse triângulo e a gente pode ver que a tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, B sobre A. Mas como a gente quer calcular θ, basta que a gente faça o arco tangente em ambos os lados. Aplicando o arco tangente em todos os lados, a tangente de θ vira somente θ e fica arco tangente de B sobre A. Ou seja, o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Então temos esses dois caras para encontrar a partir do nosso número complexo. E sabendo encontrar esses dois caras, a gente pode passar a representar um número complexo não somente por A mais JB, que é chamado de forma retangular ou algébrica de um número complexo. Podemos representar agora o nosso número complexo da forma polar. Vamos ver como fica essa representação no modo polar. Ainda olhando para este triângulo,
a gente pode ver que a relação entre A e a sua hipotenusa nada mais é do que o cosseno deste ângulo aqui, nada mais é do que A dividido pelo módulo do número complexo. Já o seno do ângulo, nós vamos ter cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre módulo de Z. Isolando A e B, deixando em função de seno e cosseno, e aplicando na nossa forma retangular, a gente vai ficar com Z é igual a cosseno de θ vezes o módulo do número complexo, mais J seno de θ vezes o módulo do número complexo. E agora, colocando esse módulo em evidência, vamos chegar na nossa forma polar do número complexo, onde Z é igual a seu módulo vezes cosseno da sua fase mais J seno da sua fase, o argumento. Isso aqui é chamado da forma polar de um número complexo. Então, temos essas duas formas de representar um número complexo. Na sua forma retangular, A mais JB, e na sua forma polar, onde possui o seu módulo, multiplicado pelo cosseno mais J seno do seu argumento. E a partir dessa forma polar, nós podemos introduzir o que seria a notação de Euler. Essa notação de Euler simplesmente pega este termo aqui, cosseno mais J seno, e agrupa em um único termo só. Esse único termo só seria o que a gente chama de exponencial de J θ. Então, ele pega esse cosseno mais J seno e transforma isso em exponencial de J θ. Então, pela definição, temos que exponencial de J θ é cosseno de θ mais J seno de θ. Essa relação aqui vai ser utilizada inúmeras vezes, então se afixem bastante a ela. Agora que já temos uma outra expressão, podemos dizer que uma outra forma de representar a forma polar de um número complexo seria o seu módulo vezes a exponencial complexa Jθ. Essa seria uma segunda forma polar do nosso número complexo, expandindo ou não nosso exponencial de Jθ. Agora que temos uma nova forma de representação, a forma polar, vamos ver agora as mesmas operações que nós vimos anteriormente, só que neste formato. A operação de soma entre dois complexos, na forma polar, obviamente, vai se dar da mesma forma. A diferença aqui, a gente não vai poder agrupar nada, a não ser que sejam iguais. Então, a gente vai ter módulo de Z1, exponencial de Jθ1, mais módulo de Z2, exponencial de Jθ2. Se nenhum desses caras aqui forem iguais, a soma acaba aqui mesmo. Para a multiplicação, começa a aparecer uma diferençazinha. Se tivermos essa multiplicação aqui entre dois complexos, na forma polar, obviamente, o resultado disso aqui vai ser a multiplicação de seus módulos, porém, teremos a soma de suas fases. Teremos exponencial de Jθ1 mais θ2. Isso para provar é tranquilo, mas não é o objetivo dessa aula aqui ficar provando nenhuma propriedade, simplesmente relembrá-las ou expô-las para que vocês não tenham dificuldade quando isso aparecer lá na frente. Então, multiplicação entre dois complexos na forma polar, multiplicação entre seus módulos, soma entre suas fases. Da mesma forma, a divisão, o resultado é muito parecido. Se tivermos a divisão entre Z1 e Z2, o resultado disso vai ser a divisão do módulo de Z1 pelo módulo de Z2 e a sua fase subtraída uma da outra. Então, teremos θ1 menos θ2. E por último, se a gente tiver exponenciação ou potenciação, então tivermos, por exemplo, Z1 ao quadrado, isso vai equivaler a módulo de Z1 exponencial de Jθ ao quadrado. Pela propriedade da potenciação, a gente vai ter módulo de Z1 ao quadrado vezes a exponencial de 2Jθ. Já que como temos uma exponenciação aqui dentro, esse 2 vai entrar multiplicando esses termos aqui. Propriedade que já é conhecida do mundo dos reais, aqui não muda nada. Basta aplicar a potenciação a ambos os membros e está tudo certo. Para a gente finalizar nossa revisão, vamos ver agora as funções trigonométricas. Existe uma forma da gente representar o seno e o cosseno através de números complexos. Para a gente escrever o seno de um argumento A, basta que a gente faça a exponencial de JA
menos exponencial de menos JA dividido por 2J. Já com o cosseno é bastante parecido, porém, a gente vai ter exponencial de JA mais exponencial de menos JA dividido somente por 2. Essas duas representações vão aparecer bastante no nosso curso, então, se você tiver dificuldade com elas, trate de aprender, porque ela vai ser muito importante e muito necessária. E a partir dessas duas, claro, a gente consegue obter todas as outras. Se a gente quiser a tangente de A, por exemplo, basta dividir seno por cosseno. Então a gente teria o seno de A dividido pelo cosseno de A, ia ficar essa parte de cima dividido por essa parte de baixo, multiplicado por J. Então a partir desses dois aqui, você consegue sair para qualquer outra função trigonométrica que você queira obter. Mas de fato, as mais importantes, que você tem que saber mesmo, são seno e cosseno na sua forma complexa, vamos dizer assim. Se você experimentar fazer a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, você vai ver que vai dar 1. Então vou deixar aí como exercício se você quiser comprovar. Então beleza, essa revisão aqui abordou quase tudo que vocês vão precisar para seguir o nosso curso de Sinais 1. Vamos fazer um breve resumo aqui, só para a gente não se perder. Então a gente viu que um número complexo ele pode ser escrito da sua forma retangular, A mais JB, e pode ser escrito também na sua forma polar, módulo de Z, vezes a sua fase na exponencial, onde esse módulo de Z é a raiz quadrada da parte real, mais a parte imaginária ao quadrado, e essa exponencial é o cosseno de θ mais J seno de θ, onde esse θ é o arco tangente da parte imaginária pela parte real. Para a forma retangular, a gente viu que as propriedades de soma, multiplicação, divisão é tudo igual. Na soma, a gente soma as partes reais e agrupa as partes imaginárias. Na multiplicação, a gente simplesmente faz a distributiva normalmente. Lembrando que, aparecendo um termo ao quadrado, um termo ao cubo, isso pode equivaler a 1j menos 1 ou menos j, dependendo da sua potência. Já na forma polar, a soma se manteria inalterada, a gente teria a soma dos complexos normalmente, só poderíamos agrupar ou colocar em evidência se ele tivesse algum termo com igual, mas que tem diferenças na hora da multiplicação. A multiplicação entre dois complexos, na forma polar, a gente tem a multiplicação entre seus módulos, mas temos a soma entre suas fases. Já na divisão, é bem parecido. A gente tem a divisão entre seus módulos e a subtração entre suas fases. Temos também o que era o conjugado. Então, conjugado de um número complexo Z na sua forma retangular seria trocar o sinal da parte imaginária. Já na representação polar, se dá da mesma forma. Conjugado de um número complexo é a sua parte imaginária com sinal trocado. Então, se aqui a gente tem mais j, basta colocar um menos aqui na frente. Esse aqui é o conjugado do nosso número complexo. E por fim, a gente viu agora as funções trigonométricas, que o seno de A é exponencial de JA menos exponencial de menos JA sobre 2J, e que o cosseno de A é exponencial de JA mais exponencial de menos JA dividido somente por 2. Então, isso tudo foi basicamente o que a gente viu hoje e é o que vai ser necessário para a gente prosseguir no nosso curso. Se ficar alguma dúvida ou algo que você julgue que eu não expliquei direito, pode deixar nos comentários que eu vou elucidar sua dúvida assim que possível. Então, a gente se vê numa próxima. Um abraço, pessoal, e até mais.